Olá, internauta, seja muito bem-vindo a mais um Esporte.com. Hoje vamos falar das derrotas de Cruzeiro e Atlético. Esse último praticamente deu adeus às conquistas do título brasileiro. Comigo aqui no estúdio, Rômulo Abreu, repórter Super FC, e Fernando Almeida, também repórter Super FC. Tudo bem com vocês? Tranquilo, vamos falar um pouco dos mineiros aí nesse Brasileirão. Você, tudo bem, Rômulo? Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Leandro? Vamos falar aí, né, desses dois tropeços, né? Um bem vergonhoso para o Cruzeiro e o outro do Atlético depois de uma certa luta ali no jogo, mas deixou escapar mais um resultado ruim fora de casa, né? Que comprometeu muito mesmo aí essa possibilidade de título para o Atlético. E você, internauta, você pode também nos ver através do portal Tempo Online, www.tempo.com.br. Basta enviar a sua pergunta por lá também, ou pelo Twitter, você já está vendo aí na sua tela, @super_FC. Bom, então já vamos começar falando do Cruzeiro. O Cruzeiro tomou um passeio no Independência, né? No retorno do time do Independência, tomou de 4-0 para o Santos. Num show do Neymar, a torcida do Cruzeiro ovacionou o jogador durante e após a partida. Né, Rômulo? Como você viu essa partida? Foi um jogo realmente, como os próprios jogadores do Cruzeiro falaram, para esquecer, né? Até os 10 minutos de jogo ali, o início, o Cruzeiro... O jogo estava sendo estudado, o Cruzeiro estava tentando se encontrar em campo, teve algumas possibilidades de chegar ao ataque não muito efetivas, mas depois do primeiro gol do Santos com o Neymar ali, o time desandou completamente, extremamente nervoso. A dupla de zaga realmente foi uma chacota, o Matheus e o Rafael Donato cometendo erros, não tendo a menor condição de marcar o ataque do Santos. E foi uma vergonha mesmo. Essa postura da torcida de ter aplaudido o Neymar, de ter reverenciado ele, gritado o nome dele, eu entendi como um protesto mesmo contra um time que eles não têm, a torcida que não tem a quem gritar o nome, grita o nome do adversário. E de mais a mais também reconheceu o talento do Neymar, que deu show mesmo, né? No final ele até chorou, agradecendo a torcida do Cruzeiro. Uma cena antológica, né? Então realmente foi um jogo, não vou dizer atípico, porque o Cruzeiro já vinha bem fraco durante toda a temporada e foi só pegar um adversário que tem um jogador que sabe fazer a diferença que iria tomar um chocolate mesmo. O Neymar estava parecendo que estava brincando de pelada, né? Fazendo o que queria em campo, andando, rindo, com uma alegria total para jogar e pareceu até um deboche com o time do Cruzeiro. Realmente foi tenso o jogo, né? O jogo pro Cruzeiro foi uma partida bastante tensa, o Cruzeiro não teve domínio da partida hora nenhuma, o Neymar fez o que quis, jogou como poucas vezes a gente viu um jogador atuar assim no Independência, nesse novo Independência, né? O Arouca também fez uma partida exuberante, praticamente matando o meio-campo ali do Cruzeiro. E aí, 2013 é o ano que vai servir para o Cruzeiro, né, Fernando? Tentar dar a volta por cima, né? Porque desse jeito, do jeito que foi 2012, não dá, né? Voltando a partida um pouquinho ali, o Arouca caiu um pouco pelo lado direito, aproveitando alguns vacilos do Everton ali, tanto, acho que vai naquele segundo gol, aproveitou a marcação lá do lateral errado, fez a jogada e que resultou no gol do Neymar. E na esquerda o Neymar estava fazendo o que queria ali, principalmente com a zaga ali, o Matheus não conseguia acompanhar ele hora nenhuma, e o Donato também fazia o mesmo, mostrou, igual o Rômulo falou, a fragilidade mesmo dessa defesa, que ou não é a defesa reserva do Cruzeiro, já que provavelmente a defesa titular é o Léo e o Vitorino que estão recuperando aí de lesão. Nossa, se a defesa já é ruim, a titular, imagina a reserva, hein? Exatamente. Para 2013 aí tem algumas mudanças que falam em bastidores, essa questão do Celso Roth, ainda eles estão tentando definir. Parece que o Celso Roth não saiu até agora por causa da multa contratual dele, que gira em torno de 500 mil. Então, já estão estudando o Marcelo Oliveira, que complementou mesmo, fechou a saída dele do Vasco hoje, foi confirmada no site oficial do Vasco, lá a saída dele do Gigante da Colina. Então, é uma possibilidade para o Cruzeiro, que vem estudando, já fez uma reunião com o Marcelo, que já chegou a treinar o Atlético, categoria de base do Atlético, então conhece Belo Horizonte. Tem que ver aí o que eles vão conseguir desdobrar para 2013. Para mim, teria que já começar a pensar nessa questão do treinador, porque todo mundo sabe que é o treinador que monta a equipe para o ano que vem, pro ano que ele vai trabalhar, obviamente. Então, eu acho que já deveria ter começado, mas
parece que o que está emperrando mesmo é essa questão contratual que o Celso Roth não vai sair sem levar o dele, obviamente. Porque tem até pergunta aqui do Bruno, que sempre participa aqui conosco, ele fala o seguinte: quais são os possíveis reforços que o Celso Roth poderá contar para ano que vem? Nenhum, né? Porque ele não vai ficar. Então, ano que vem o Cruzeiro ou fica com o Marcelo Oliveira, ou fica com o Jorge Sampaoli, ou tem mais alguém aí que vocês têm em mente? Luxemburgo, muito difícil. Filipão, improvável. Então, como o Fernando falou, o Marcelo Oliveira saiu do Vasco hoje, deixou o clube lá de São Januário hoje, e ele é o nome mais forte hoje. Mas, Rômulo, é uma pergunta assim, mais para a gente entender um pouco do perfil do Marcelo Oliveira. Ele seria esse nome ideal, apesar de ter uma história muito grande com o Atlético? Pois esse nome ele já tá sendo rejeitado pela torcida do Cruzeiro. Então, eu acho complicado uma escolha como essa, justamente por esse histórico que ele tem com o Atlético. Então, ele já chega, de repente, ele não vai ter nem tempo para trabalhar, e qualquer erro que cometer logo no início, se ele chega para o Campeonato Mineiro, 1, 2 derrotas ou até mesmo empate, a torcida já vai começar a pegar no pé, ele não vai ter tranquilidade para trabalhar. Apesar de mostrou no Curitiba, inclusive, que é um técnico que sabe montar bem time, sabe usar o elenco que tem ali na mão, está acostumado a trabalhar com elencos limitados, né? E consegue montar bons times. Então, é um bom nome, é um bom técnico, que tem um futuro, um técnico da nova geração, mas que vai chegar com uma intranquilidade aí, pela história que ele tem com o Atlético, a torcida tem uma rejeição com ele, e vai ser difícil ele cativar o torcedor do Cruzeiro. Então, acredito que não seria uma boa escolha por essas questões aí que envolvem a torcida e etc. E, Fernando, para você, qual seria, então, esse nome? Melhor, talvez, o Jorge Sampaoli? Se for para pegar se pegar esses três que o Cruzeiro tem, Sampaoli, o próprio Roth ou Marcelo Oliveira, na minha opinião, eu preferia até ficar o Roth. O torcedor cruzeirense pode até me xingar aí, o que quer que seja, mas desses nomes xingar que tem não, aí... Sou criticá-lo. Desses nomes que tem aí, eu prefiro o Roth pelo histórico que tem. O que o Rômulo falou do Marcelo Oliveira, eu acho que o Celso Roth também tem disso de trabalhar com um elenco limitado. Ainda não conseguiu mostrar isso no Cruzeiro, isso é fato. E o que dá para ver no Campeonato Brasileiro, que está na 13ª colocação, a pior do Cruzeiro nesse Brasileirão. Então eu acho que para começar um trabalho do início de temporada, assim, o Celso Roth, desses nomes que, voltando a frisar, desses nomes que a gente citou aqui, para mim ele é o melhor. Ou menos pior, que você quiser acreditar. O Jorge Sampaoli, ele foi campeão com a Universidade do Chile várias vezes lá no Campeonato Chileno, foi campeão da Copa Sul-Americana, levou o time a uma boa campanha também na Taça Libertadores da América, mas também seria uma aposta ousada da diretoria, né? Mas eu, se fosse diretor do Cruzeiro, talvez arriscaria nesse nome, por simplesmente ser uma situação diferente, nova do que a gente está vendo. Trazer o Filipão para cá, com esse time que está aí, eu não sei o que o Cruzeiro poderia alcançar com isso. Manter o Celso Roth, é inaceitável continuar com o Celso Roth depois desses vacilos que o time deu. O problema que eu acho do Celso Roth é simplesmente o padrão que ele ainda não deu para a equipe. São 34 jogos no comando do Cruzeiro e a gente vai ficar aqui debatendo qual que é o time titular. A gente não sabe. Você sabe me dizer, Romulo, qual que é o time titular do Cruzeiro hoje? Não sei, definitivamente não sei. O Roth também, ele mostra que ele não parece nem estar mais com a cabeça no Cruzeiro, então acho que ele não deveria ficar, não. Ele deu uma declaração depois do jogo sábado, que eu acho no mínimo absurda, né? Ele diz que ele dizendo, né, que deveríamos agradecer pelo resultado, porque poderia ter sido maior em virtude das chances que o Santos criou. Então, um treinador de um time com a história que o Cruzeiro tem, toma de 4 dentro de casa, e não só 4-0, mas uma atuação pífia. E o cara fala que poderia ter sido maior, que tem que agradecer o resultado. Então, isso demonstrou desrespeito e até um deboche com a torcida do Cruzeiro. Então, acho que ele não está com a cabeça aqui. Isso aí que você disse também, eu endosso, porque em 34 rodadas o cara não conseguiu definir qual que é o time titular dele. Ele sempre usa como desculpa desfalque, lesão, suspensão. Todos os 20 times do Campeonato Brasileiro Série A passaram por esse tipo de problema. Então, isso não é uma desculpa aceitável. E também ele vinha dizer que não conseguiu montar um time
em 34 rodadas e dizer que ficar se baseando na campanha do ano passado, que é nivelar o Cruzeiro por baixo, também eu acho que mostra que ele está bem perdido. O Fábio deu declarações falando que os erros cometidos esse ano, eles começaram ano passado, né? Eu concordo com ele, mas também é muito fácil falar isso em novembro, né? Pô, já se passaram 11 meses e o time não engatou. Tem uma pergunta aqui do Jair Santos de Montes Claros. Obrigado, Jair, pela sua participação. Você mandou várias perguntas aqui. Pessoal, vocês não acham que o Celso Roth tirou leite em onça ao livrar esse time do Cruzeiro, que é ruim? Eu concordo com você em parte. O time do Cruzeiro é horroroso mesmo, é muito limitado esse time. Não condiz com a história que o Cruzeiro tem no cenário brasileiro de todos os tempos, assim. Mas é muito fácil falar isso, né? Porque os jogadores não conseguem atuar como deveriam atuar. O Celso Roth perdido em campo. Ele não sabe até hoje em qual esquema que o time joga. Ora ele joga um 4-4-2, ora ele joga com 2 pontos, a gente não sabe. A gente não consegue ver o Cruzeiro hoje com padrão tático nenhum. Por mais limitado, caro Jair, que esse time seja, eu concordo com você que o time do Cruzeiro é muito ruim mesmo, mas um padrão ele já deveria ter. Seja jogar como um clube pequeno, lá atrás, esperando o contra-ataque, seja apostar nas investidas do Montijo e segurar o time um pouco mais, não sei. Só sei que o Celso Roth, ele peca talvez por isso, por não ter, sei lá, sabido o time não continuar com a situação que o time deveria ter, né? Porque em 13º lugar, eu apostava o Cruzeiro em 9º, 8º talvez, suando um 7º lugar. Mas 13º e a 6 pontos de uma zona de rebaixamento é um pouco complicado, viu? O Cruzeiro tem que ficar atento agora nessa questão que você falou da pontuação em relação à zona de classificação para a Sul-Americana. Querendo ou não, pode ser um pouco frustrante disputar a Sul-Americana, ainda mais pelo torcedor do Cruzeiro que estava acostumado a jogar Libertadores, mas está vendo que o time não é disso, esse time do Cruzeiro, não é para honrar essa vaga da Libertadores. O Cruzeiro vinha conquistando sequentemente. Então eu acho que essa vaga na Sul-Americana vai vir como um alívio, assim, ainda mais pelo que vem mostrando pelo Cruzeiro na temporada inteira. Lembrando que o Cruzeiro não chegou na final do Mineiro, não chegou... Não me lembro em qual parte que ele saiu da Copa do Brasil, mas ele saiu para o Atlético Paranaense, nas oitavas. Oitavas de final. Nas oitavas de final saiu para o Atlético Paranaense, então é bem desagradável essa temporada do Cruzeiro. Então torcedor do Cruzeiro torcer aí para pelo menos uma Sul-Americana que dá um dinheiro extra ali para o ano que vem. Além de movimentar um pouco o time, essa parte de marketing do futebol sul-americano, né? Porque a gente sabe que o Cruzeiro tem um trabalho muito interessante na América do Sul, é um dos clubes mais conhecidos do país, em virtude das conquistas que ele teve no continente, mas ficar fora da Sul-Americana, como o Fernando falou, seria terrível mesmo. E vale lembrar que a Copa Sul-Americana, a classificação dela é um pouco complicada, né? Porque o time está em 13º, ele teria que ficar em 8º ou 9º, não é isso? Ou cair na Copa do Brasil. Aí eu não sei o que é pior, né? Sair da Copa do Brasil ou não entrar na Copa Sul-Americana. Enfim, vamos aguardar. O Cruzeiro tem um jogo complicado no próximo domingo, às 7h30 da noite, contra o Bahia. O Bahia é um dos times que está numa situação complicada, tem 40 pontos ganhos na tabela de classificação. Todo mundo que está na zona de rebaixamento, na verdade, quer o lugar do Bahia, né? Vai ser um jogo complicado, né, Roma? Um jogo complicado. O Bahia tá lutando por alguma coisa no campeonato, que é fugir do rebaixamento, então aí os jogadores entram querendo dar a vida mesmo e podem aproveitar esse fator do Cruzeiro jogar em casa contra uma torcida que já não tem paciência com o time mais, e isso pode ser favorável ao Bahia, né? Então tem que estar atento, o Cruzeiro precisa de mais uma vitória aí nesses 4 jogos que restam, e essa vitória seria adequado que ela viesse já nesse jogo contra o Bahia para poder eliminar qualquer chance de risco mesmo, porque eu acredito que nenhum torcedor do Cruzeiro quer passar pelo que passou ano passado, né? Então, jogo complicado, jogo para ficar atento mesmo, que o Bahia é um time chato, que costuma complicar. Empatou com o Atlético aqui. Empatou os 2 jogos com o Atlético, né? Ida e volta, e o turno e retorno. E o Cruzeiro, nessa energia que ele tá com a torcida, pode ser bem complicado esse jogo. Então, de repente, fosse melhor jogar lá no Pituaçu, né? Algumas situações são assim mesmo, viu, Romulo? Era melhor jogar lá em Salvador
Sim. Agora, a minha dúvida com relação ao Cruzeiro, na verdade, é que, na minha opinião, tá fazendo tudo ao contrário, né? Por exemplo, renovaram com o Everton. Pra quê? Contrataram o Tinga até 2016. Eu não tô falando nem da qualidade técnica do Tinga, não, mas contratar um jogador que tem 34 anos de idade por 3 anos é um erro, assim, asqueroso da diretoria. Marcelo Oliveira é cogitado a continuar no time. Aí a torcida do Cruzeiro vai ficar na bronca com o Alexandre Matos, né, Fernando? Tem essa questão dessas renovações aí que não dá um bom futuro pro Cruzeiro, não vê um bom deslumbre de futuro. Não existe futuro, Pega esses nomes, igual você falou, do Marcelo Oliveira, que é meio uma incógnita ali, às vezes faz uma partida mais ou menos, às vezes faz uma péssima, raramente faz uma boa partida. O Everton até, ele é bastante 880, assim, ou ele é xingado pela torcida, vaiado pela torcida, ou ele faz boas atuações, chegando a fazer alguns gols. Então, eu acho que é complicado essa questão de continuar com alguns jogadores desse plantel atual. Essa questão do Tinga mesmo, é um jogador que está no DM nas últimas partidas aí. Em relação ao Souza também, que deve continuar em 2013, é outro jogador um pouco mais velho, mas eu acho que ele é um bom jogador para ter no elenco, nem que seja para um reserva ali para o Montijo, porque não tem nenhum jogador desse estilo de Montijo e Souza para armar mesmo ali para armar ali o meio de campo. Então a diretoria realmente tem que repensar algumas ações dela. Falta de dinheiro, talvez? Falta de algum parceiro para entrar numa investida maior no Cruzeiro? Cogita-se muito, toda vez é uma conversinha nova, né? Já falamos aqui do Riquelme, já falamos aqui do Alex, agora parece que a diretoria do Cruzeiro deu uma acalmada. Mas esse fato do Marcelo Oliveira, a diretoria soltou falando que estava conversando com relação ao Marcelo Oliveira, eu estou falando do jogador mesmo, parece que a rejeição foi tão grande que provavelmente eles não desistir desse acordo mais para frente com o volante. Ele foi contratado como volante, mas o Celso Roth e o Wagner Mancini só enxergaram ele como lateral, né? Aí também fica muito complicado para o jogador. E falando de uma lista extensa do Cruzeiro, alguns jogadores realmente não devem ficar, né? O caso do Alisson, o Diego Renan, que tem um contrato longo com o clube. Na minha opinião, se eu fosse conselheiro do próprio jogador, pediria para ele ser negociado, até para ele ter um novo ar, né? Porque no Cruzeiro ele realmente já não tem mais espaço. A gente vê o Souza tem um contrato que vai até o final desse ano. Provavelmente ele não deve ficar, é um salário alto para o que o jogador mostrou esse ano. O Tinga provavelmente fica, até mesmo para dar experiência a esses jogadores, mas como a gente já falou lá no início do programa, tudo vai depender de como a diretoria tratar a contratação do novo treinador. Nada que a gente está falando aqui adianta se o treinador chegar e não indicar os nomes que ele quer e também os nomes que ele não quer no Cruzeiro. Mas o Gilvan de Pinto Tavares também já adiantou que provavelmente acontecerá uma barca aí após o encerramento do Campeonato Brasileiro, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, quando o Celso Roth chegou, por exemplo. O Marcos saiu, foi emprestado, saiu o Cribari, saiu outros jogadores aí também que o Celso Roth não queria. Então, o que acontece quando troca de treinador, é o que é mais normal de acontecer. É por isso que óbvio seria também. ideal que trocasse esse treinador logo, de uma vez, né? Já trocasse agora, ele pegaria esses 4 jogos que faltam e já ia dando uma ajeitada, porque aí vai vir férias e vai ficar um pouco em cima para esse treinador novo arrumar o time, né? Não, aí vai ficar até complicado para ver quem está no mercado, quem estava disponível, quem não está, o que aconteceu. E é uma coisa que, por exemplo, o América já está pensando também. O América, né, o Mauro Fernandes saiu, obviamente, em comum acordo com a diretoria, viu que não estava dando muito certo. O América, igual o Cruzeiro, também já não tem muito o que brincar ali, já não tem muito o que fazer na Série B. E trocou de treinador, já está buscando, diz a diretoria, que na próxima semana já fecha com o treinador, já pensando em 2013, que eu acho que é uma coisa que o Cruzeiro já deveria fazer. A diretoria do Cruzeiro, a gente também aqui está criticando ela bastante, mas vale ressaltar também que o Alexandre Matos não é um cara bobo, né? Ele não é um cara que está no futebol, é um cara que está no futebol há muito tempo, mas também não é um cara que a gente também tem uma confiança nele para contratar, por exemplo, igual o Eduardo Maluf tem, né? O Eduardo Maluf foi trabalhar no Atlético e conseguiu montar esse time ao lado do Alexandre Calil, né? Vamos passar agora, por favor, Fausto, a tabela e a rodada do Campeonato Brasileiro?
Tá aí os jogos da 34ª rodada, Cruzeiro 0, Santos 4, Grêmio 1, Ponte Preta 0, Flamengo 1, Figueirense 0. Esse gol do Grêmio aí do André Lima aos 45 do segundo tempo. Chega... Jogou pressão no Atlético, né? Exatamente. Atlético Goianiense 0, Corinthians 2, Vasco 0, Sport 3. O Vasco praticamente também deu adeus às chances de Copa Libertadores da América. Palmeiras 2, Botafogo 2. O gol do Barcos aconteceu aos 45 do segundo tempo. Foi um negócio inacreditável o empate do Palmeiras. São Paulo 1, Fluminense 1. Esse jogo deu uma vantagem, conseguiu aumentar a vantagem do Fluminense e segurar o São Paulo ali no quarto lugar. Náutico 3, Inter 0. Ninguém consegue ganhar do Náutico lá nos aflitos. É impressionante como esse time tem uma força dentro de casa. Curitiba 1, Atlético 0, Portuguesa 0, Bahia 1. Tá vendo? Bahia conseguiu um bom resultado fora de casa. Tá aí a tabela de classificação. O Fluminense está com 73 pontos, o Atlético está com 64. Ficou muito distante agora do Fluminense. O Fluminense abriu 9 pontos. Na cola, o Grêmio com 63 e o São Paulo com 59. Aí no quinto lugar, o Botafogo com 51 pontos e o Internacional também com 51 pontos. Lembrando que o Internacional, o jogo dele contra o Palmeiras, o resultado ainda vai ser julgado devido àquele gol de mão do Barcos, que foi anulado e também não foi anulado, né? Virando a página, o Cruzeiro só na 13ª posição com 43 pontos. E na zona de rebaixamento temos Sport com 36. O Cruzeiro está a 7 pontos da zona de rebaixamento, né? O Palmeiras com 33, o Figueirense com 29 e o Atlético Goianiense com 23 pontos. O Cruzeiro dá 7 pontos de rebaixamento, mas dificilmente cai, né, Fernando? Dificilmente. Eu acho que o Atlético Goianiense já está matematicamente rebaixado. O Figueirense, se o torcedor do Figueirense ainda tem alguma esperança, eu acho improvável. Totalmente improvável, virtualmente já rebaixado, já tem algumas rodadas isso. O torcedor do Palmeiras ainda pode pensar um pouquinho nessa fuga da zona vermelha ali, mas também eu acho muito difícil. Acho que, no meu ver, vai ficar a briga entre Sport e Bahia ali. E se o Cruzeiro ajudar o Bahia... Bahia, a né? Portuguesa, por exemplo. E se o Cruzeiro ajudar o Bahia, né, o Sport ainda pode... Aliás, se o Cruzeiro ajudar o Sport, talvez o time pernambucano consiga já na próxima rodada avançar um pouco nessa luta contra o Bahia, né? Então vamos falar um pouco do Atlético. O Atlético perdeu ontem lá no Couto Pereira, 1-0, gol de David de pênalti logo no início da partida e praticamente deu adeus ao título brasileiro, né? Rômulo, me conta o que você achou desse jogo? Bom, o primeiro tempo foi melhor, o Atlético ele teve um volume, o jogo foi bem equilibrado, lá e cá, isso no primeiro tempo. O Curitiba é impressionante que ele estava com resultado favorável, ganhando de 1-0, mas estava nervoso em campo, estava discutindo, estava dando chutão, estava mostrando uma nervosia mesmo em campo e o Atlético pressionando, mas falhando muito na finalização ali, né? O Jô ontem passou em branco, aí entrou o Leonardo também. Segundo tempo, aí já foi um jogo mais burocrático, chato, o tempo ia passando, o Atlético precisando de fazer um gol não conseguia. O Cuca fez várias mudanças, colocou Escudeiro, Guilherme, Leonardo, tirou os volantes, Felipe Souto, que, coitado, né, infelizmente teve uma oportunidade de ser titular e aí comete o pênalti, é um garoto ainda, um garoto com muito potencial, mas teve uma noite ali que foi desastrosa para ele. Mas o jogo no segundo tempo, Curitiba conseguiu se encontrar em campo em determinado momento, conseguiu segurar o Atlético, jogou no erro do Atlético, nos contra-ataques e as chances, teve pelo menos 2 chances claras de gol ali no segundo tempo em contra-ataque, que poderia ter liquidado a fatura. E por outro lado, o Leonardo teve 2 chances, uma foi, se não me engano, no último lance do jogo, o Leonardo errou 2 cabeçadas dentro da pequena área, cabeceou por cima do gol, desperdiçou chances que não pode desperdiçar, com a camisa do Atlético, com a briga que o Atlético está pelo título, que é algo muito grande, muito, muito especial, principalmente para o Atlético que está lutando por um título de expressão, e desperdiça um gol desse, parece que ele não sabe a responsabilidade que ele tem de vestir a camisa do Atlético. Então foi isso, o jogo foi isso, um jogo equilibrado, segundo tempo mais moderado, porque foi muito corrido o primeiro tempo, então os dois times sentiram um pouco, o Curitiba tentando jogar no erro, tentando segurar o Atlético, estava bom o resultado de 1-0, e no final das contas aí, um resultado que desagradou muito o time, porque realmente os próprios jogadores assumiram que título já era.
Fernando, ontem eu notei o Atlético também, assim como o Rômulo, nervoso para variar. A quem deve isso? Ao Cuca? A pressão? O que você acha? Eu acho que é mesmo essa pressão que tá em cima do time para essa caça ao Fluminense, e principalmente por causa do gol que o Atlético levou logo no começo da partida, igual o Rômulo falou, nessa infelicidade do Felipe Souto, que foi totalmente afoito ali na direita da área, fez um pênalti claro, praticamente em cima da linha ali. Sem discussão, pênalti. Sem discussão o pênalti. Graças a Deus, essa rodada a gente está falando de arbitragem. Graças a Deus, uma rodada sem falar dessa maldita arbitragem. E eu acho que o Atlético perdeu por causa do gol, não conseguiu se achar, fazia muito chuveirinho ali, principalmente com o Ronaldinho Gaúcho, que tem essa qualidade de lançamento. Até conseguiu algumas bolas para o Leonardo ali no segundo tempo. O Jô conseguiu, não conseguia fazer aquele pivô que ele estava conseguindo fazer nas partidas anteriores. Então ficou difícil mesmo. Eu acho que o nervosismo deveu-se a essa pressão que se está falando pela caça ao Fluminense e pelo gol no começo da partida. E o que o Atlético tem que tomar muito cuidado agora é com o Grêmio a 1 ponto logo atrás. Eu acho que o foco do Atlético não deve ser mais o título, mas sim garantir essa vice-liderança que dá vaga direto para a Libertadores 2013, que pegar aquela repescagem de começo, aquela primeira fase da Libertadores, pode ser difícil pegar, por exemplo, um Real Potosí, igual a gente estava falando ali na redação, jogar naquela altitude de Potosí, pode enfrentar um Tolima aí na frente. Ou dar um azar de pegar, por exemplo, o Independente da Argentina, porque sempre tem algum time da Argentina que sobra nessa situação também, né? Como aqui no Brasil a gente já viu Corinthians cair para o Tolima, a gente já viu também o Cruzeiro passar pelo Cerro Porteño, o Palmeiras passar pelo Potosí, o Cruzeiro mesmo passar pelo Potosí. Mas a situação do Atlético na tabela de classificação é um pouco complicada mesmo, porque a gente analisando as duas tabelas, tanto de Grêmio quanto de Atlético, na minha opinião, eu acho a tabela do Atlético mais complicada que a do Grêmio. O Grêmio pega Portuguesa fora de casa e Figueirense fora de casa. O Figueirense já matematicamente rebaixado e a Portuguesa já praticamente garantida na Série A. E o Inter fora de casa. Fora de casa não, né? O jogo é no Olímpico mesmo, é a despedida do Olímpico, na verdade, mas é um clássico gaúcho que tudo pode acontecer, né? Então, e o Atlético pega o Atlético Goianiense, né, Fernando? Pega o Vasco. O Vasco fora de casa, rodada. O Cruzeiro na última rodada no Independência e também tem tá faltando alguém. Depois a gente recupera para vocês. Mas a situação do Atlético seria realmente manter esse vice-campeonato, seria muito bom para o clube manter esse vice-campeonato, já que ano passado a gente estava discutindo aqui nesse mesmo programa, nesse mesmo horário, em novembro, o rebaixamento do Atlético, né? Assim como do Cruzeiro também, mas o Atlético nessa situação, a situação estava tão tensa quanto. E é um avanço para o clube conseguiu avançar esse ano, foi campeão mineiro, está sendo vice-campeão brasileiro e com um time que encheu os olhos. Agora, a gente também tem que apontar os problemas, né? O time do Atlético ontem peca, mais uma vez, pela finalização. O time não está sabendo marcar o gol na hora que precisa. E oportunidades tem para isso, né, Fernando e Rômulo? E também, obviamente, quando o time está numa situação um pouco mais desesperadora, é aquilo, não consegue colocar a bola no chão, o nervosismo bate e começa o tal do chuveirinho dentro da área com o Ronaldinho Gaúcho, né, tentando pegar uma das torres, ou o Hever ou o Leonardo Silva. Ora deu certo, às vezes não dá certo. Ontem, por exemplo, não deu certo. E também no meio de semana não deu certo contra o Flamengo, né? Nosso amigo Cedão ali, lembrando que essa partida que você esqueceu aí vai ser contra o Botafogo. Botafogo. E fora de casa, no Engenhão, né? Então, é isso. O Atlético tem que manter esse vice-campeonato para não passar apuros já antes na Libertadores, né? E o que é de fundamental importância para o Atlético disputar a Copa Libertadores de fato. Se você pegar os resultados da rodada aí, pegar querendo ou não, o clássico entre São Paulo e Fluminense lá no Morumbi, se a torcida analisar friamente essa partida, é óbvio que ela queria a vitória do São Paulo, mas pegando esse resultado do Atlético, que os mais fanáticos não esperavam essa derrota lá em Curitiba, você pegar a vitória do São Paulo, que chegaria a 62 pontos, se não me engano,
ficaria também no encalço ali do Atlético, que poderia causar, por exemplo, uma queda atleticana para o 4º lugar. E aí, Que com aí risco de nem abalaria, disputar a Libertadores. Né? abalaria ainda mais Essa situação. do Atlético. Lembrando que a Copa Libertadores está um pouco complicada até de explicar nesse momento, porque São Paulo e Grêmio disputam a Copa Sul-Americana, estão nas quartas de final. O São Paulo está pegando, o Grêmio está pegando o Milionários e o São Paulo já conseguiu uma ótima vitória contra a Universidade de Chile, do Jorge Sampaoli, que o Cruzeiro quer, lá no Chile. E aí, o que acontece? 2 se classificam de forma direta. O campeão da Copa Sul-Americana também se garante de forma direta. Aí sobraria uma vaga. E uma vaga seria para que a gente chama pré da Libertadores. Né? Então, se o Atlético, por um acaso, ficar em 4º lugar, ele pode ficar fora até da Libertadores. Não, né? da Libertadores Não, já da está Libertadores garantido. ele não fica. Ele fica, desculpa, ele já está garantido na pré-Libertadores, mas talvez não na Taça Libertadores como a gente está falando. É que o Botafogo não tem pontuação para chegar para no alcançar Atlético. isso. Na O Botafogo verdade, são acho que 13 pontos abaixo do Atlético isso. e não conseguiria, por exemplo, terminar em 4º lugar. Na ali. verdade, essa matemática aconteceu ontem, né? O Atlético se garantiu na Copa Libertadores da América com um empate do Botafogo com o Palmeiras antes do jogo do Atlético começar. A derrota do Inter também. A derrota do Inter também ajudou bastante para isso. Tem outra pergunta aqui do Bruno. Ele pergunta o seguinte: qual foi o principal fator que fez com que o Galo não fosse campeão brasileiro de 2002? Bruno, na minha opinião, foi a falta de plantel. O plantel do Fluminense é melhor que o do Atlético, apesar de eu achar que o time do Atlético é melhor que o do Fluminense. Você pega, por exemplo, o Fluminense ontem e jogou com o Rafael Sobis, que é a reserva desse time. E o Atlético tem o Berola e o Leonardo para compor esse ataque. E também eu estava conversando ontem com 2 amigos fanáticos, atleticanos fanáticos, eles me alertaram para a seguinte situação: o Atlético não tem um atacante de fato. O Jô é um ótimo atacante, é um bom atacante, faz o pivô muito bem, mas ele também não é o Fred. O Fred é um baita atacante, é um atacante que faz a diferença. O Luiz Fabiano também é outro atacante que faz a diferença. O Leandro Damião é outro atacante que faz a diferença. O João é um bom atacante. Você concorda comigo, Ron? Concordo. O plantel do Atlético realmente, quando depende ali dos reservas, tem essa limitação. O time titular é muito bom, realmente. Também acho que é melhor do que o time tanto do Grêmio quanto do Fluminense, que são os 3 primeiros ali. Mas não tem um plantel. Mas o problema do Atlético também, que eu acho que ele perdeu um pouco o foco um pouco antes, um pouco cedo demais. Tá ali numa disputa de título e aí alguns assuntos extra-campo aí envolveram o Atlético, Ronaldinho, fica ou não, já começaram a discutir isso, Libertadores, vende o Bernardo, vai vender, vai segurar. Começou esses assuntos extra-campos aí que tiraram um pouco o foco do Atlético. Aí em coletivas pré-jogo aí, em vez de perguntar para o Bernard, por exemplo, sobre o jogo, estava perguntando se ele ia ficar, se ele tinha proposta. E são coisas que às vezes desvirtuam o time. E também uma preocupação excessiva, uma mania de perseguição com a arbitragem, com favorecimento ao Fluminense. A gente sabe que a arbitragem no Brasil ela é amadora, ela não favorece, pelo menos esse é o meu ponto de vista, não favorece time A ou B, prejudica todo mundo por causa do amadorismo. Eu já falei isso aqui. Todo árbitro, ele é dentista, ele é médico, ele é advogado, bancário, e aí no fim de semana ele vai lá apitar o jogo, fazer um freelance. E na segunda-feira ele vai tirar onda com os amigos que ele apitou o jogo, que tinha o Ronaldinho em campo, tinha o Fred em campo e por aí vai. Então o Atlético ficou preocupado demais com esse negócio de STJD, de arbitragem, e perdeu um pouco o foco. Então, para mim, um dos fatores que ajudaram o Atlético a perder o título que estava nas mãos dele em várias situações do campeonato, teve uma boa vantagem no início, fez um grande turno do campeonato, foi essa perda de foco também. E para finalizar, a péssima campanha como visitante, né? Desde julho que não ganha, né? horrorosa a campanha do Atlético. Foram 11 jogos, foram 33 pontos desde o último resultado possível, foi contra o Sport, 4-1. De lá para cá foram 33 pontos, o Atlético fez 6. Ridículo. Como Um time que quer ser campeão brasileiro, ele tem que ganhar fora de casa. Não tem. Se o Atlético tivesse ganho 3 jogos fora de casa, o que você tem que fazer, você estaria ali junto com o Fluminense disputando o título. A gente estaria aqui discutindo agora o quê? Se o Fluminense, qual é a situação do Fluminense para ganhar, qual era a tabela do Fluminense para ganhar e qual era a tabela do Atlético para ganhar. Era isso. 3 vitórias fora de casa. Eu já aponto outra coisa que para mim foi a principal
que é o time do Fluminense. Não tem como você discutir uma equipe tão estável como o Fluminense, que ganha aquelas partidas como o São Paulo ganhou naquela sequência de 3 campeonatos direto, de 1-0 ali, que era o placar que bastava para conseguir os 3 pontos, para conseguir mantendo essa sequência de vitórias e principalmente o Fluminense atuando fora de casa. A gente vê a tabela só de jogos de visitantes, o Fluminense, a distância de aproveitamento dele para o segundo colocado é gigante. Ele tem, se não me engano, 68%, se o internauta tiver curiosidade, vai lá no site do Super FC, que tem essa diferença de em casa e fora de casa. O Fluminense tem 68%, mais ou menos, e o segundo lugar, que se não me engano é o Grêmio, tem 47%, então é uma diferença absurda ali. O Fluminense garantiu esse campeonato principalmente pelos jogos fora de casa ali, e foi muito estável mesmo. Já jogou, como falam, com o regulamento debaixo do braço, ganhando, fazendo o básico ali, ganhando de 1-0. A verdade é que o Fluminense fora de casa fez uma campanha de campeão brasileiro. São 68,3% de aproveitamento fora de casa. É absurdo realmente o que o Fluminense fez fora de casa. E o Grêmio é o segundo com 47%. Agora o Atlético, ele não está tão ruim nessa classificação, porque ele tem 21 pontos, ele tem 14 pontos a menos fora de casa que em relação ao Fluminense, com 41% de aproveitamento, mas isso tudo ele fez no primeiro turno, que o Atlético assombrou o Brasil com a melhor campanha da história do primeiro turno na era dos pontos corridos. Mas o segundo turno, infelizmente, caiu e deixou o Fluminense apavorar fora de casa. E sem contar também que a gente está falando do Fluminense, é um time que não me chama a atenção pelo aspecto estético do futebol, não é um time que joga bonito, é um time que joga consciente do primeiro ao último minuto. É impressionante como os caras não perdem a cabeça, né, Romo? Tenho dito isso, que o Fluminense é um time muito frio, realmente, né? Teve um jogo, aquele clássico com o Flamengo, que venceu e conseguiu segurar uma pressão enorme do Flamengo no segundo tempo. E é isso que você disse, é um time, ele é totalmente estável, não perde realmente o controle do jogo. Contra o Coritiba semana passada também, que foi quando o Atlético tinha diminuído a diferença, 6 pontos, e o Fluminense precisava vencer. Jogou contra o Coritiba, 2-1, tomou uma pressão também e conseguiu segurar o resultado. E ele fez isso em vários jogos, inclusive como visitante, né? Então, realmente é um time que impressiona por isso, por essa frieza. Como vocês disseram, não encanta, não faz um futebol plástico como o Atlético fez aí com o Ronaldinho, com jogadas maravilhosas individuais, com gols, Bernard comendo a bola também, mas é muito frio e muito eficiente, né? Vai lá e faz o gol. O Fred, mais uma vez, faz gol quase toda rodada. Então, realmente, isso é um diferencial. Encerrando essa questão do plantel do Fluminense, lembrando ao internauta aí que no começo da temporada o Fluminense estava envolvido ali com a Libertadores, mandando um time meio misto ali para o Brasileirão, mas mesmo assim o time misto do Fluminense era muito, muito forte. Tanto que uma coisa que você lembrou do Rafael Sobis no banco de reserva. Quem não gostaria de ter Rafael Sobis no seu time? É engraçado, era titular até de praticamente todos os times. Como ele aceita ser reserva desse time, né? Engraçado isso. Sendo campeão... Sendo campeão, ele pode fazer qualquer coisa, né? Vamos fazer uma última pergunta aqui para a gente encerrar o programa. A gente já passou um pouco do tempo hoje. Senhores, é verdade que o R49 já está acertado com o Fluminense? Não sabemos. A questão é que realmente lá no Rio de Janeiro existe uma conversa em que a Unimed bancaria o Ronaldinho Gaúcho lá no Tricolor das Laranjeiras. Vocês têm alguma informação adicional sobre isso? Bom, pelo que falam, a Unimed teria oferecido, se a gente não consegue confirmar, teria oferecido 800 mil mensais para o Ronaldinho e o Atlético oferecendo mais ou menos 1 milhão mensal. Então, não dá para ter certeza desses valores, obviamente. Muito difícil se conseguir encontrar com o Calil para ele confirmar isso, se conseguir falar com ele é uma coisa bem difícil. Ou até falar com ele, mas aí, obviamente, a gente sabe que o Calil é dinossauro, né? Ele vai tentar negar isso de qualquer jeito, né? Eles sempre repetem aí que estão com foco total nessa reta final do Brasileiro para depois só discutir isso, mas é lógico que eles sabem que ninguém é bobo, que eles já estão discutindo isso nos bastidores. O Assis mesmo não vai perder essa de aumentar o salário do jogador, ele não vai
uma certeza que a gente tem que ano que vem ele não vai estar ganhando 300 mil. Ele não vai estar ganhando a grana que ele ganhou agora no Atlético nesses últimos 5 meses, né? Então, gostaria de agradecer aqui a participação do Rômulo Abreu. Obrigado, Rômulo, sempre você aqui conosco. Obrigado, Leandro. Foi mais uma vez um prazer. E quero reforçar aí, internauta, continuar acompanhando a cobertura de Cruzeiro, Atlético, futebol nacional e todos os esportes, inclusive a Copa do Mundo de Futsal aí, através do superfc.com.br. Obrigado, Fernando, você sempre aqui comigo também. Obrigado, Cabido. Obrigado, Rômulo. Lembrando também, ali além do Mundial de Futsal que o Rômulo falou, de uma cobertura bem legal que o nosso amigo Josias faz aí da NBA. É verdade. E lembrando que hoje a gente já solta também as matérias especiais da Champions League. Amanhã, tanto amanhã quanto na quarta-feira, tem jogos importantíssimos pela fase de grupos da competição europeia. Então é isso, internauta. Vou agradecer também a participação de vocês aqui. Um grande abraço e até lá.